perguntando se você poderia falar sobre a questão de Bucha. Eu quero dizer o seguinte, como dado ilustrativo, não sei se a doutora Carolina vai comentar sobre isso ou não, mas eu quero falar o seguinte, como dado ilustrativo, eu ouvi por 2 oportunidades o Major-General Raul Cunha, que atuou no Kosovo de 2005 a 2009 como representante do secretário-geral das Nações Unidas. É um sujeito que conhece o mundo todo, que teve oportunidade de estar com o comando brasileiro no Haiti, em Nova York, como ele revelou na última live. É um sujeito que testemunhou também aqueles relatos de massacres na antiga Iugoslávia, que muitos deles, ele disse que são absolutamente dissonantes da realidade, o relato da grande mídia. E ele, como especialista militar, ele nos disse o seguinte: na percepção dele, seria, no mínimo, muito precipitado imputar a responsabilidade a algum agente. E quando aquela situação foi demonstrada, a grande mídia, já de antemão, imputava a responsabilidade à Federação Russa. E ele dizia o seguinte, que, inclusive, na percepção dele, haveriam indícios de que aquela situação não teria sido cometida pelos russos, nem pelos russos em retirada, nem pelos russos durante o período que estiveram na região do entorno nordeste de Kiev, ou de Kiev. Aí fica a critério de vocês, de acordo com o russo ou com o ucraniano. E o pessoal fala muito sobre isso, eu ouvi muito sobre isso na grande mídia brasileira. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Porque a gente está falando, a base da sua fala inicial, aliás, excelente, diga-se de passagem, é sobre a questão de propaganda. Quer dizer, basicamente, a gente tem um conflito real e tem um relato baseado em interesses econômicos, políticos, e que tem o seu lado de propaganda pela grande mídia, e até por canais de mídia alternativa, bastante bem trabalhado. Como você mesma disse, nesse aspecto, realmente o pessoal dessa dita mídia atlantista é bastante competente. Eles conseguiram convencer parte da opinião pública que todos os conflitos nos quais eles estão envolvidos trata-se de uma premissa de civilização contra a barbárie. Isso é um ponto. Então, eu gostaria de saber, mas fica absolutamente à vontade, se você gostaria de dar uma palavra, muita gente no chat perguntando sobre isso. Sim, até porque, justamente, né, a imprensa falou muito, né, noticiou muito. E infelizmente também, aquela questão de querer noticiar muito aquilo que causa mais comoção, né? Aquele sensacionalismo em cima de algo que vai justamente atrair muita atenção, e aí é justamente a oportunidade de achar um culpado, de condenar esse culpado, que atenda aos interesses, obviamente, quem está justamente trazendo, né, a notícia. A posição oficial da Rússia, e é a posição, então, que eu trago aqui, né, que eu devo trazer e que devo manter e que de fato acredito, não é de responsabilidade da Rússia. A Rússia tem os vídeos, a Rússia tem as provas, inclusive foi a primeira a dizer que precisaria de uma investigação independente dessa questão, porque a Rússia estaria sendo acusada de algo que não cometeu. Que na saída das tropas russas de Bucha, não havia nenhum cadáver no chão, absolutamente, que inclusive autoridades da cidade gravaram, fizeram gravações, né, circularam vídeos no mesmo dia e no dia seguinte, em que não havia absolutamente nenhum cadáver, não havia absolutamente nenhuma denúncia. E que somente 3 ou 4 dias depois é que começaram a circular os vídeos com esses cadáveres, né, e com essas atrocidades todas cometidas e atribuindo às tropas russas que já haviam saído de lá há pelo menos 3 dias. Então, assim, as datas não batem, os relatos não batem, sabe? E, assim, a posição do Ministério da Defesa da Rússia é esse, que não foi nenhuma atrocidade cometida pelas tropas russas, que caberia uma investigação independente, e que as tropas russas, inclusive, elas têm tentado preservar sempre o máximo possível a população civil, ela não é alvo. Infelizmente, né, acontece ali, e tem muito civil morrendo? Sim, tem. E aí a gente precisa também lembrar que a própria, né, não as Forças Armadas da Ucrânia, mas, enfim, né, os batalhões, batalhão de Azov, né, e os batalhões que, sabidamente, neonazistas, têm feito escudos humanos, né, têm usado civis como escudos humanos, então eles próprios, e isso sim é uma atrocidade, é lamentável, claro que é horrível, ninguém gostaria, né, de ter isso acontecendo em lugar nenhum do mundo, nenhuma população merece passar por esse tipo de situação,
Mas a Rússia, ela frisa, isso são as práticas neonazistas implantadas por esses batalhões e que têm acontecido repetidamente. Inclusive, torturas. Ontem, inclusive, foi encontrado um porão de tortura e um soldado russo que foi torturado por esses, então, né, soldados ou milicianos ucranianos neonazistas que deixam sinais neonazistas, que deixam um recado, né, que sequer querem esconder, né, que tem essa ideologia e que estão, de fato, fazendo isso. E aí eles têm atirado contra os próprios ucranianos? Sim, infelizmente eles têm feito isso, inclusive para que se possa condenar a Rússia, inclusive para que se possa colocar a culpa. Isso, por mais que seja doloroso falar, é comum em guerra. Infelizmente isso acontece. Então a gente vê uma situação ali conflitante, uma situação muito delicada, mas o posicionamento da Rússia a questão de Bucha não pode ser atribuída à Rússia, né? Há muita informação ali que não bate, né? E a Rússia tem os vídeos, tem as comprovações, juntou documentos, né? E pedia justamente por uma investigação independente, né, desses fatos. E aí agora, né, Rogério, a gente fica nesse ponto. Nessa atual situação, que tudo está tão difícil o Ocidente querer sequer dialogar com a Rússia, é até difícil a gente pensar, né, nessas vias independentes, né? Criar uma comissão independente no calor da situação e que seja de fato independente, sabe? É tão difícil e é tão lamentável que a gente veja o mundo polarizado dessa forma, numa situação que é claro que é compreensível, tem vidas humanas envolvidas, e é óbvio que isso causa comoção, causa alarde, espanto, tristeza em todo mundo e em todos nós. Mas é justamente por isso, quer dizer, o enfrentamento dessa situação merece uma investigação e um olhar independente, até para que isso possa ser cessado quanto antes. E aí, me pergunta, isso já está para acabar, né? Vai se cessar quando esse conflito? Infelizmente, ainda é imprevisível, porque não é de interesse do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos, que o conflito termine rápido. Essa é a grande verdade. Eu estou acompanhando no dia a dia, eu estou verificando que a cada dia parece que entram mais armas, mais sofisticadas, mais recursos, mais apoio logístico, mais apoio, inclusive com víveres para os combatentes ucranianos, e me parece que esses apoios basicamente passam pelos territórios dos países que fazem fronteira, que são vinculados à OTAN, em especial o caso que é praticamente público da Polônia. Muitas fontes nos reportaram que viram trânsito de material bélico hoje em maior número do que viam no início do conflito, em 24 de fevereiro último. Então é uma situação que a grande preocupação da população, de um modo geral, aquela que principalmente não tem muita familiaridade com as questões geopolíticas, é o fato de que a Rússia é uma potência nuclear. E a gente sabe que parte da doutrina russa, inclusive muitos especialistas militares reportaram isso aqui no canal, reza que se houver uma ameaça existencial à Federação Russa, está na doutrina a possibilidade do emprego desse poder dissuasório para efeito de garantia, teoricamente é um poder dissuasório, mas que existe a potencial empregabilidade na medida em que houver risco existencial.